Sabe aquela história que todo mundo acha que conhece sobre a origem de Satanás? A do anjo que se rebelou e caiu do céu? Pois é, e se essa história, na verdade, não estiver na Bíblia? Hoje, a gente vai fundo na surpreendente gênese de uma das figuras mais famosas da história, e a verdade, olha, bem mais complexa do que se imagina. A pergunta que guia toda a nossa investigação é essa aí. Para quem já leu a Bíblia inteira de ponta a ponta, a ausência dessa narrativa tão famosa chega a ser estranha. A imagem do anjo rebelde, expulso do paraíso, é um clássico, mas a fonte dela pode não ser bem a que a maioria das pessoas pensa. Então, se prepare, porque estamos prestes a desvendar um mistério teológico que cruza séculos de história, tradução e principalmente influências de outras culturas que ninguém esperava. A imagem é super clara na nossa cabeça, não é? O anjo mais belo, cheio de orgulho, que decide se rebelar contra Deus e, pronto, é expulso do céu. É uma história e tanto, super dramática. Mas a pergunta que fica é, ela é mesmo bíblica? E a primeira pista para a gente desvendar esse mistério todo está no significado original de uma única palavra. Vamos ter que voltar lá no hebraico para entender como é que um título de cargo, quase um emprego, se transformou no nome de um vilão. Olha só, na Bíblia hebraica, a Satã não era um nome próprio, era um cargo. Queria dizer o adversário ou o acusador. Lá no livro de Jó, por exemplo, o Satã age como uma espécie de promotor divino, sabe? Um agente de Deus que está ali para testar a fé dos humanos, e não um inimigo mortal de Deus. Era, literalmente, um trabalho, não uma identidade. O contraste que a gente vê aqui é gritante. De um lado, Ra-Satã, uma função, um promotor celestial a serviço de Deus. Do outro, Satanás, a personificação de todo o mal. A grande questão é, como é que essa transformação gigantesca aconteceu? Acontece que a resposta para essa transformação não está só dentro da Bíblia. Para entender como esse mito foi criado, a gente precisa olhar para fora, para influências externas e para textos que, não entraram na versão final. Durante o domínio persa, a teologia judaica teve um contato muito forte com as ideias do zoroastrismo. E essa religião trouxe um conceito superpoderoso e inédito para eles, o dualismo cósmico. Basicamente, a ideia de uma batalha universal entre as forças do bem e as forças do mal. E aqui vem a grande surpresa. Muitos conceitos que hoje são considerados centrais na teologia judaico-cristã, céu, inferno, juízo final, apocalipse, na verdade, não nasceram no judaísmo antigo. Eles foram fortemente influenciados ou até mesmo herdados dessa interação com o zoroastrismo. Ok, então a influência persa trouxe a estrutura geral, essa grande luta do bem contra o mal. Mas e a história em si? Os detalhes da rebelião dos anjos? Isso veio de outra fonte. Uma fonte que a maioria das religiões decidiu deixar de fora. O livro de Enoque. É nesse texto antiguíssimo que a gente encontra a história detalhada dos anjos vigilantes que se corrompem com a humanidade. Só que, justamente por essas narrativas meio fantásticas e uma teologia bem diferente, esse livro foi rejeitado e não faz parte da Bíblia para quase nenhuma tradição judaica ou cristã. Agora a gente chega num ponto que é crucial. Um problema de tradução. Ou melhor, uma escolha de tradução que mudou tudo. Vamos ver como uma única palavra acabou transformando um rei humano em um anjo caído. Muita gente conhece bem essa passagem, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Ela é usada o tempo todo como a prova definitiva da queda de Satanás. Mas será que o texto original estava falando disso mesmo? E aqui está o pulo do gato. O texto de Isaías não estava falando de um ser celestial. Era uma metáfora, uma provocação poética sobre a arrogância e a queda de um líder bem terreno, o rei da Babilônia. Não tinha nada a ver com um evento sobrenatural. Então, de onde saiu o nome Lúcifer? Simples. No século IV, São Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, escolheu a palavra Lúcifer, que significa portador da luz, para traduzir a expressão hebraica para estrela da manhã. O que era só uma descrição poética, de repente passou a soar como um nome próprio. E aí, a conexão foi feita. E essa linha do tempo aqui, olha, ela mostra direitinho como esse mito foi sendo construído, camada por camada. Começa lá no século IV com a tradução de São Jerônimo. Depois, os primeiros teólogos cristãos ligam essa ideia com a serpente do Gênesis. Séculos mais tarde, o inferno de Dante cria a imagem do monstro no gelo.
E para fechar, no século XVII, o Paraíso Perdido de Milton cria o anti-herói rebelde que a gente conhece hoje. Foi um processo lento, de séculos. Certo. Agora vamos dar um salto, sair um pouco da história antiga e entrar num debate teológico bem moderno, onde a gente encontra um paradoxo fascinante, especialmente dentro da tradição protestante. Sola Scriptura, em latim, somente pela Escritura. Esse é um dos pilares da Reforma Protestante. A ideia de que toda e qualquer doutrina cristã deve vir única e exclusivamente da Bíblia, rejeitando as tradições criadas por humanos. E isso nos leva a uma pergunta um tanto espinhosa. Se a Bíblia é a única autoridade, como é que se explica uma crença tão forte na história da queda de Satanás, uma doutrina que, como a gente acabou de ver, foi construída com um monte de peças de fora das Escrituras? Essa tabela aqui resume o paradoxo de forma perfeita. Repare na coluna da doutrina católica sobre Maria. Por não ter uma base bíblica explícita, ela é rejeitada pelos protestantes como tradição. Agora, olha a coluna da doutrina de Satanás, também sem base bíblica explícita, mas é amplamente aceita. Ambas dependem da tradição, mas uma é rejeitada e a outra não. Por quê? O ponto-chave é este. A visão popular protestante sobre Satanás é ironicamente construída inteiramente sobre tradição. Ela depende de interpretações dos primeiros pais da Igreja, de uma tradução católica de São Jerônimo e até de obras de literatura. Ou seja, tudo aquilo que o princípio da sola Escritura foi criado para rejeitar. E essa citação resume o argumento de forma bem direta. A escolha do que aceitar ou rejeitar como tradição parece ser guiada mais por uma oposição histórica a outras vertentes do que por uma aplicação realmente consistente do princípio de somente a Bíblia. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta, que é bem maior. Se toda a crença, de uma forma ou de outra, acaba dependendo da tradição e da interpretação para preencher as lacunas do texto sagrado, o que de fato significa ter a Bíblia como única e exclusiva fonte de autoridade? Fica aí a reflexão. É incrível, não é? Como a história por trás de uma ideia pode ser tão ou até mais reveladora que a própria ideia. A jornada de Satã até Satanás é um exemplo fascinante disso. Obrigado pela companhia nesta análise e até a próxima!